Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança, diretamente aqui do Congresso, segundo Congresso de Oncologia de Práticas, integrativas no tratamento. O professor Anilson está fazendo aqui um barulho. Quando eu saio aqui do estúdio do podcast e vou até ali o anfiteatro, ali o local do evento, o stand dele, o local de trabalho dele ali, dessa técnica, THTC, desse protocolo, está sempre lotado. E eu presenciei, no primeiro dia que eu cheguei, eu vi uma pessoa que estava andando ali de muleta, com muita dificuldade. Depois eu fui lá para o teatro, ali onde tem o evento, e vi ela sentada ali fazendo esse protocolo. E depois, no outro dia que eu vi, ela sem o apoio aí das muletas, da bengala aí. O que você está aprontando, professor Nilson? O que é essa técnica THTC e por que esse movimento todo? Porque como a gente já participou de alguns congressos, a gente vê primeiro aquela curiosidade, a pessoa fica um pouco afastada, não acredita muito, e não é questão de fé, a gente não está falando nada disso, É questão de ciência mesmo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa madrugada. Boa madrugada, você que está nos assistindo. Fernando, você vem acompanhando o nosso trabalho desde os congressos anteriores e realmente sempre cheio, stand, sempre com muitas pessoas. E esse caso que você comentou, da doutora Adriana de Santos, doutora Adriana, 37 anos, sofrendo de uma artrose crônica maligna. Maligna. No paliativo, médica da integrativa. E ela assistiu à palestra e logo em seguida ela foi, com o apoio de uma pessoa, com a bengalinha até no stand da THTC. Eu apliquei a terapia nela. E no mesmo, tem até depoimentos, inclusive nós vamos colocar esse depoimento dela, os vídeos dela antes e depois, nas nossas redes sociais. Ela autorizou, E ela então começou a hidratar. Eu comecei a hidratar os nervos cranianos que controlam o corpo dela. E ao fazer isso, estimulei também a questão do intestino, que é um dos responsáveis pelas essas crises de artrose, artrite que vem acontecendo, um processo inflamatório crônico, que foi imediatamente por ela correspondido, dizendo que é o problema da vida dela. Sempre teve problema nessa área. E o nosso intestino, na verdade, ele é revestido de pele, de tecidos epiteliais. Esses tecidos epiteliais, quando ficam desidratados, acidificados, eles perdem memória, eles perdem configuração. E vai desequilibrando todo o corpo. Então eu apliquei a THTC nela, esse caso específico que você comentou, é importante as pessoas entenderem isso. Na abordagem da THTC, nós temos o intestino como o primeiro cérebro, não o segundo, o primeiro cérebro. Porque antes de existir sistema nervoso central, o intestino foi construído. Os órgãos foram construídos. Então, na verdade, neurônios estão espalhados por todos os órgãos, por todos os tecidos, mas no intestino concentra uma enorme quantidade de neurônios e antes do sistema nervoso ser configurado, ele já existia e ele tinha sua função primordial. Nesse sentido, nós trabalhamos muito o intestino com a THTC, estimulando o processo de equilíbrio, de hidratação, e imediatamente o corpo começa a responder. É água no sistema, Betete. Mas então, é isso que eu queria entender. Qual que é a técnica, qual que é o processo? Porque quando a gente fala de hidratação, primeiro a gente lembra da questão de você tomar lá um copo, 1 litro, 2 litros de água, através do sistema tradicional. Você põe ali uma garrafinha, põe no copo d'água. E esse processo também leva um tempo até essa água chegar em todas as partes do organismo, E você está relatando um caso que você hidratou e não foi pela boca? Foi pela boca? Pela boca. Pela boca. Mas você também faz um processo mecânico. Como é que funciona esse protocolo? Nós estimulamos os nervos cranianos com loções hidratantes em pontos específicos do corpo. Ao fazer o processo de estímulo, a pessoa vai tomando água num método diferente. Nós orientamos ela a salivar essa água. Ela vai salivando essa água, nós vamos estimulando em pontos reflexos do corpo, em pontos dos nervos cranianos, e essa hidratação ela vai acontecendo. Tudo se deu
a partir de um câncer que eu tive. Sim. Comentei com você da outra vez que nós estivemos juntos. E eu fui estudar para sair daquela condição que eu estava. Uma vida de muito excesso, cheguei em quase 160 quilos, estava morrendo, né? Estava morrendo. Então, eu fui estudar e nessas pesquisas científicas que eu comecei a buscar, traçando um meio de poder sair daquela condição que eu estava, eu me deparei com uma pesquisa científica do Dr. Otto Warburg. Dr. Otto, em 1917, Betete, ele fez a seguinte pergunta. Pergunta essa que até nos nossos dias atuais requer nós fazermos novamente, porque parece que se esqueceu o que ele descobriu. Por que que as doenças se repetem nas pessoas? Por que que as doenças se repetem? Então você vê uma pessoa que teve AVC, outra pessoa com AVC, outra pessoa com AVC. Você vê uma pessoa com câncer de estômago, outra pessoa com câncer de estômago, o câncer, as doenças, os cânceres se repetindo nas pessoas. E lá em 1917 o Dr. Otto fez essa pergunta, por que que as doenças se repetem nas pessoas? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? E é uma pergunta atual. Por que que as doenças se repetem nas pessoas? Por quê? E o Dr. Otto, um cientista, né, bioquímico, ele, à luz da ciência, ele fez a seguinte indagação para parâmetro de resposta. Para a ciência, para algo se repetir, tem que ter um padrão. Tem que existir um padrão. E, na verdade, a ciência ela busca padrões em tudo que você possa imaginar, para prever. Para prever. Então, um exemplo é a previsão meteorológica. Faça uma previsão baseada em parâmetros, em padrões que vão sendo construídos para dizer se vai chover daqui a 10 dias, 15 dias. Padrões são construídos. E no caso do Dr. Otto, ele buscou esses padrões para entender por que que a doença se repetia. E ele encontrou um padrão. Qual que era esse padrão? O ambiente ácido repele o oxigênio e a hidratação, promove o acúmulo de glicose no tecido e desenvolve um ambiente apropriado para a doença. E um ambiente levemente alcalino, nesse ambiente levemente alcalino, nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir. Não prospera. Não Aí a doença e o câncer não prosperam. Não prospera. Significa o quê? A acidez no tecido promove a perda de oxigênio e a desidratação. Quando nós nascemos, Betete, 75% do nosso corpo é água. Vamos pegar o caso da doutora Adriana, que ela já autorizou nós usarmos o nome dela para promover a própria técnica mesmo, e ela já está fazendo o nosso curso, inclusive. Ela fez a nossa inscrição do nosso curso ontem, vai levar isso para o paciente dela também, mediante o resultado que ela sentiu nela. 25% do corpo água quando atingimos 80, 70 anos. 25% do corpo água. Nós saímos de 75% e chegamos a 25% no final da nossa vida. O que aconteceu no meio do caminho? O corpo humano vai desidratando ao longo da vida. E é o processo da morte. A morte ela é construída, ninguém morre de um dia para o outro. É um processo em construção. É um processo em construção. E a vida, e a qualidade de vida, e a longevidade está no quanto dessa água que você recebeu, desse combustível que você recebeu lá no início, na largada, até no final. Quanto mais dessa água você conseguir manter nos seus tecidos hidratados, mais você vai ter de longevidade, mais de qualidade de vida. E quanto menos dessa água você ter no seu tecido, menos qualidade de vida, mais doença e uma morte, às vezes, sofrida. Bom, e quem quiser mais informações, quem quiser utilizar esse protocolo, é o quê? É todos os dias? Como que muda a vida da pessoa? Como que ela utiliza isso de forma prática? Então, a THTC é uma técnica não medicamentosa, nós não usamos medicamentos, tá? Não invasiva. Então, nós não tem agulha, não tem nada? Não tem agulha, não tem nada. Não tem soro, não tem nada. Não tem soro, não tem nada. É água mesmo, né? E essa água já é uma água de torneira, água mineral, água de garrafa, água filtrada? Que água que é essa? Então, a água, nós orientamos a pessoa a usar uma água próximo do pH do sangue. O pH do sangue é 7,35, 7,45, que usa uma água próximo de 8, 8,5, um pH razoável, né? Mas também não muito alcalino e também não muito ácido, porque todos os excessos é ruim. pH 9, 10 já começa a trazer problema para o sistema, porque a acidez do seu estômago é sempre 2,9, 3,
Então, se você começar a fazer excessos por outra ponta, você começa a ter problemas também. Mas, de forma geral, na THTC, Betete, nós temos um chamado. Primeiro, para a pessoa entender o corpo dela, como que o corpo dela funciona. Como que o corpo dela funciona. O que ela precisa entregar para esse corpo para que ele mantenha esse processo de hidratação de forma contínua. Com a pesquisa do Dr. Otto, nós descobrimos, a partir dela, que o ambiente ácido promove a ausência de oxigênio. Ele repele o oxigênio. E quem leva o oxigênio para o interior das células é água. É água. O corpo vai manter sempre o sangue num pH levemente alcalino, entre 7,35 e 7,45. Não importa o que a pessoa faça. Se ele tomar refrigerante, comer uma comida industrializada, o corpo dele vai fazer o quê para manter ele vivo? Porque se o pH do sangue dele cair, ele morre. O que o corpo dele vai fazer? Vai tirar das reservas que ele tem, dos tecidos conjuntivos que ele tem, das reservas que ele recebeu lá quando ele nasceu, que é para ele ter... Para equilibrar o sangue novamente. Vai equilibrar. Vai tirar dos ossos, vai tirar do tecido denso, do tecido modelado, vai tirar de todos os tecidos conjuntivos, do cabelo, da visão, dos tecidos. Para manter o equilíbrio, ele vai usar tudo que tiver à disposição. Músculos, tira do exatamente. músculo, do o que osso, ele tem disponível. do que ele tiver. Então, nós orientamos a pessoa a entender que o processo de doença foi ela que desenvolveu. Primeira coisa. Foi ela que desenvolveu. E se existe uma pessoa que possa mudar essa realidade, é ela, sendo um agente de transformação. Então, nós orientamos a pessoa a sair daquele atendimento passivo, onde ele vai no médico, o médico receita um remédio para ele, ele fala, tá bom, doutor, é para tomar qual hora? Toma naquela hora certinho, passa 30 dias, ele não resolve o problema dele, ele volta no médico de novo, doutor, não resolveu. O médico fala para ele, o seu problema não é para mim, é para um endócrino. Envia no endócrino, repete o processo, 30 dias depois não resolveu o problema. O problema é para o neuro. E vai passando de especialidade em especialidade e o problema vai só se aumentando e agravando. Então, o nosso convite com a THTC é algo inovador e que está dando muito resultado. Nós tiramos essa pessoa daquela passividade e colocamos ele como um agente de transformação da sua saúde. Primeira coisa, ele tem que entender como o corpo dele funciona. E nós levamos esse conhecimento até ele, para ele entender como o corpo dele funciona. Entender como que o organismo dele funciona. E, na verdade, Betete, na abordagem da THTC, o nosso corpo, ele não sabe o que é saúde ou doença. Ele não tem essa noção. Ele só entende duas coisas. Manter-nos vivos, e ele vai fazer isso o máximo que ele conseguir, com toda a potencialidade que ele puder, apesar de todas as agressões que ele sofrer. Um exemplo, estou falando aqui do refrigerante. Então, a pessoa vai tomando refrigerante, vai vivendo aquela vida acidificando, agredindo o corpo dele, agredindo o organismo dele, porque o pH do sangue é 7,35, o pH do refrigerante é 2,9, né? Então, ele tem que compensar isso, ele vai tirando das reservas. E a conta vai vir depois, né? A conta vai vir, o tecido vai perdendo a sua configuração, vai acidificando e o oxigênio vai deixando de entrar. E o Dr. Otto descobriu o momento exato, nós estamos aqui falando de um evento de câncer. O Dr. Otto descobriu o exato momento em que o câncer se instala. Quando esse ambiente, que se tornou ácido, perde mais do que 35% de oxigênio. Em 48 horas ele pode se tornar cancerígeno. É preocupante isso, né? Ou seja, a pílula mágica não existe, a solução está dentro de você, a solução está nos hábitos saudáveis. Eu sei que é uma frase que todo mundo fala, mas é a pura realidade. É simples? Sim, é simples. Mas agora, se você vai fazer esse caminho simples ficar doloroso, essa é uma opção que você vai ter que tomar, né? Conversei aqui com o professor Anilson e ele tem todo esse entendimento, porque ele sofreu o câncer. Ele não aceitou isso. Ele teve que mudar o hábito de vida dele. Às vezes você vai no médico, doutor, está com câncer, e aí pergunta, né? E aí, o que vai comer? Ah, está com câncer, come de tudo, bebe de tudo. E aí a fatura vai vir, e vai vir muito, muito cara. Professor Anísio, para quem quiser mais informações aí sobre curso,
liga para qual telefone? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Como é que faz? Então, Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Primeiro, o chamado é para aquelas pessoas, para elas serem os terapeutas dela. Sim. E o terapeuta da sua família. Começar por aí. Eu acho que o grande boom do negócio é você entender a preciosidade que é a sua vida. É bom você ter uma casa? É bom? Ótimo. 2 casas para ter uma renda extra? Ótimo. 2 carros? Ter uma Mercedes? Ter 10 Mercedes? Ótimo, maravilhoso. Ter uma família exemplar, amorosa? Sim. Ótimo, maravilhoso. Filhos? Maravilhosos. Só que entenda uma coisa. Tudo que conecta aos seus bens materiais, a quem você ama, é a sua vida. Se você perder ela, meu amigo, você perde tudo. Acabou. 2 dias depois, vamos enterrar você. 6 meses depois... Já não está nem indo lá no cemitério colocar um vasinho de flor. Então invista em você. Cuida de você. Você já viu, Betete, atrás de um cortejo fúnebre no caminhão de mudança? Já viu? Não. Não tem. Não vi. Caixão não tem gaveta. Então, invista na sua saúde. A THTC pode ser um instrumento na sua mão, se você desejar. Então, o Betete perguntou sobre os cursos. Nós temos o nosso site, né, www.thtc.com.br. Nós temos o nosso Instagram, né, @THTC Terapia Oficial. E nós temos o meu número, pode ligar diretamente para mim, no meu número pessoal, é o 669 9991 1598. O professor Anilson pode me chamar, vou direcionar você para a nossa equipe. E será um prazer, né? Como está sendo um prazer, Betete, estar aqui com você novamente. Eu que agradeço. Tá? Sou um admirador seu aí. Muito obrigado aí. Eu só peço desculpa publicamente aqui, porque está uma correria esse congresso aqui. Até o Daniel, que está comigo aqui direto, aqui, a gente sai aqui na porta, já vem gente, pergunta, o outro palestrante tem que dar entrevista. Então, eu tô me sentindo aí super valorizado e às vezes não dá para dar aquela atenção que você mereceria, tanto também os palestrantes aqui, mas é que a gente tem que fazer aqui 40 podcasts. Não está fácil, não, mas tudo isso para levar informação até você. Muito obrigado, professor Anilson. Obrigado a você aí que está nos assistindo. Vou deixar os links aqui embaixo no Saiba Mais. A sua vida está em suas mãos. É você que decide. Pílula mágica ainda não foi inventada e nunca será inventada. Porque se essa pílula mágica existir, toda essa indústria para de ganhar dinheiro. E essa indústria quer que você fique doente. Agora, Betete, a pílula mágica existe, está dentro da pessoa. Né? É o que você sempre fala. É o que eu sempre falo, mas a associação aqui, tem muita gente que você sabe, achando, né? Que quer uma pílulazinha, resolve isso aqui, nunca mais vai ficar doente. Não, o pessoal quer que você fique doente. Então, para você não ficar doente, depende de você. Um abraço a todos, compartilhe essa live. Tchau. Maravilha.